Santa Catarina, boa noite, bom começo de semana para você que a partir de agora vai ficar aqui, ó, o Papo Reto é com nós dois e com uma grande equipe, com você aí de casa, na TV mais querida de Santa Catarina, com o nosso Tá Na Hora, para começar a semana bem informado, Julia Matos. É isso, Cleiton Ramos, boa noite para vocês aí de casa, a gente pede licença para entrar no seu lar nessa segunda-feira, começando a semana, claro, bem informados, a gente quer você aqui com a gente até sexta-feira, todo final de tarde chegou do trabalho, chegou do seu compromisso do dia, a gente vai estar aqui, ó, te esperando com os maiores destaques, as maiores notícias do dia, e a gente começa já com a grande Florianópolis, né, Cleiton? É verdade, porque olha só, a informação, inclusive, está lá no nosso portal, scc10.com.br. Imagens de hoje à tarde mostram uma cena impressionante. Você está vendo aí, ó, se quiser encher a tela, Rodrigão. Isso aconteceu em Palhoça, onde milhares de peixes mortos no Rio Maruim, que corta o bairro do bairro Rio Grande, apareceram boiando e mortos. O que pode ter provocado a morte de tantos peixes? A repórter Beatriz Serino está ao vivo no local e vai contar mais detalhes pra gente. Bê, a gente te mandou direto pro local e olha só, dá pra ver que tá lá ainda, Cleiton Ramos. Senhor. Uma quantidade exorbitante, foram vídeos que tomaram as redes sociais, impactaram a comunidade. Parece continuação da areia, né? É isso mesmo. Oh. Você que tá aí no local ao vivo, Beatriz, tá sentindo, deve estar um cheiro estranho por aí também, não? Tá sim, Júlia, é um cheiro muito forte aqui na região. Então, esses milhares de peixes apareceram durante o dia hoje aqui nesse rio Imaruí, aqui numa região central da cidade, muitas residências ao redor e ainda não se tem informação do que exatamente aconteceu. O Oliveira vai chegar mais pertinho ali para mostrar para vocês. Eu não vou acompanhar ele porque eu não consegui chegar mais perto, tá, Júlia? Vou admitir aqui, porque o cheiro é muito forte e tem muitos peixes na água. A gente tá vendo aqui só um pedacinho do rio, mas durante boa parte da extensão do rio Imaruí tem, então, essa quantidade de peixes aparecendo, todos realmente mortos. No momento, tem uma equipe da prefeitura, uma equipe de fiscalização de meio ambiente, fazendo a análise do que pode estar acontecendo em relação a essa mortandade de peixes. Ainda não tem uma apuração oficial, né, sobre as causas dessa mortandade, mas a prefeitura da Palhoça já informou que a Fundação Cambirela do Meio Ambiente já esteve aqui no local também para iniciar essas apurações. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina também está realizando coleta da água e também dos peixes para identificar o que aconteceu e o que provocou essa mortandade. Outros órgãos, como a Polícia Científica de Santa Catarina e também a SIDASC, devem participar dessa investigação. Segundo as informações preliminares, esses peixes aqui na água, essa decomposição do peixe não traz riscos à população. Riscos à saúde, pelo menos não, mas eu vou dizer que o cheiro por aqui é realmente forte. Tá impressionante, tá, o que está acontecendo aqui na região, aqui nesse rio Imaruí. A gente vai acompanhando de perto essa situação e vamos trazer mais informações em breve também para poder atualizar esse caso, porque realmente está trazendo uma preocupação enorme para os moradores e é uma cena chocante, né? Uma cena que realmente impressiona, porque tem muito peixe aqui nessa água. A espécie do peixe também ainda não foi identificada, tá? Mas a gente já ouviu comentários que é de uma espécie chamada manjuva, que é muito comum também. Mas a gente, é claro, vai acompanhar todas as declarações oficiais sobre as possíveis causas. Alguns biólogos com quem a nossa equipe conversou já chegaram a sugerir que pode ser alguma questão de contaminação da água, principalmente por conta de contaminação de esgoto, que daí sim provoca uma falta de oxigenação da água e aí acaba resultando nesse tipo de situação, de peixes que acabam morrendo e aí ficam cenas como essa. Mas essa não é ainda, né, uma apuração oficial. Pode ser um dos casos que seria, então, contaminação por esgoto. Mas a gente vai aguardar, então, todas as apurações oficiais e logo trazemos mais informações. Volto com vocês aí para o estúdio. Fico pensando, Beatriz, se quiser encher a tela aí, por gentileza, o passeio do nosso querido Fernando Oliveira, o cheiro, como relatou a Bia, imagina aquela residência que você abre a janela, é bem em frente a esse rio aí. Eu acho que agora tem que ser, acho não, precisa de uma limpeza urgente para tentar tirar os peixes daí, porque senão realmente pode acontecer alguma coisa aí, não para a saúde humana, né, mas para as demais espécies que ali estão. Muitas explicações e teorias acabaram surgindo, uma Beatriz colocou e a outra
outra é a seguinte, ô Júlia Matos, e para o pessoal de casa, que esse tipo de peixe, ele acaba indo para o rio e não consegue voltar, porque a maré fica cheia. E quando a maré baixa, eles não conseguem mais o caminho automaticamente e acabam represados aí nesse local. Pode ser também uma possibilidade para ter provocado a morte desses peixes. Eu, analisando esse canal, esse rio, eu não sei você que mora em Palhoça, ô Júlia, mas é muito difícil a embarcação passar por aí e acabar despejando o peixe. Eu também não acredito nessa possibilidade, Cleiton. Moradora de Palhoça, eu já vi isso acontecer antes. A gente acredita que essa questão de maré alta, maré baixa, então, durante a maré alta, esses peixes acabam entrando para o rio, porque se realmente for confirmado que é da espécie manjuva, não é um peixe de água doce, né, Cleiton? Então, eles podem ter entrado durante a maré cheia e ter, coitados, né, ficado preso durante a maré baixa. Mas a gente entrou em contato com a Prefeitura de Palhoça, que nos mandou nota, Cleiton Ramos, falando sobre essa situação. A gente tem aqui, ó, vou pedir para abrir no telão também para a gente, a Prefeitura de Palhoça, por meio da Fundação Cambirela do Meio Ambiente, informou que foi identificada a presença de milhares de peixes mortos no rio Imaruí, no trecho da Avenida Rio Grande, que é esse trecho que a gente mostrou agora para vocês. Assim que comunicada, a equipe técnica da FECAM realizou vistoria no local e iniciou os procedimentos de apuração. Foram notificadas a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a Polícia Científica também do Estado e o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, que vão atuar agora de forma integrada na investigação para identificar a origem e as circunstâncias. Essa foi a informação que a Beatriz trouxe, né? Justamente a mesma informação que a Beatriz acabou trazendo para a gente aqui no nosso Tá Na Hora, e a gente vai acompanhar também em instantes o que o IMA vai dizer sobre essa investigação. O IMA confirmou que está mandando também uma equipe até lá nesse trecho, então, do rio Imaruí, para poder fazer uma análise, então, desses peixes, da situação da água, e a gente com certeza vai continuar confirmando, né, para vocês, ou, claro, ratificando qualquer informação aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Vocês podem nos acompanhar também no portal SC10, que está acompanhando esse caso lá em Palhoça, e agora também ao vivo, viu, Cleiton? Exato, a nossa coluna está lá colocando detalhe por detalhe a respeito dessa fatalidade. Olha só, em instantes a gente vai mostrar para você o motociclista que não obedeceu a ordem de parada e provocou um verdadeiro terror em uma rua movimentada de uma cidade aqui em Santa Catarina. Rapaz, a perseguição foi intensa, hein? E muitas crianças, inclusive. Olha só, a polícia está lá perseguindo ele. Tá vendo a importância de ter uma câmera corporal? Olha só, registrando tudo em tempo real. Daqui a pouco a gente mostra para você a informação completa aqui no nosso Tá Na Hora. 18 horas e 37 minutos. A Câmara de Vereadores de Joinville volta a discutir a criação da Patrulha Maria da Penha. Isso no município. Um projeto de lei que já havia sido debatido há quase 10 anos retorna ao Legislativo com uma nova justificativa e proposta de atuação integrada. Vamos lá, movimentando a nossa equipe, Renato Santos ao vivo. Boa semana, Renato. Dá detalhes pra gente. Ótima semana para você também, Cleiton Ramos, para a Júlia Matos e aos nossos telespectadores, que são os mais especiais aqui na nossa Santa Catarina. Pois é, um projeto de lei importante que volta a tramitar na Casa de Leis Municipal. Esse projeto que em 2016 foi apresentado no plenário, mas naquele momento foi rejeitado pela Comissão de Constituição e Justiça. 10 anos depois, volta a ser novamente debatido na Casa de Leis Municipal e prevê a instalação de um programa de proteção às mulheres vítimas da violência doméstica. Entre esses programas está a Patrulha Maria da Penha e também a criação do botão do pânico, que vai ajudar bastante essas mulheres que são vítimas de violência doméstica aqui na maior cidade do estado. E entre os argumentos desse projeto está a atuação da Guarda Municipal junto com os profissionais da assistência social, os profissionais da saúde e também de outras entidades da prefeitura que trabalham, portanto, dando apoio a essas mulheres vítimas de violência. A proposta, Cleiton Ramos e Júlia Matos, agora segue para caráter autorizativo, que é quando não há obrigação automática da implementação, mas a Câmara Municipal espera que a Prefeitura lance o mais rápido possível para ajudar
essas mulheres que são vítimas de violência aqui na nossa cidade. Vale destacar que lá em 2016, um dos argumentos da Câmara de Vereadores, da Comissão de Constituição e Justiça, é que projetos como esse são de obrigação do governo do estado e também da Polícia Militar. Mas a gente sabe que todo o apoio é fundamental e quando os órgãos trabalham em conjunto, quem ganha são essas mulheres vítimas de violência. Retorno com você aí no estúdio. Com certeza, Renato. Obrigado pela sua participação. Renato Santos, direto de Joinville. Um abraço para você de Joinville, acompanhando o nosso Tá Na Hora. Agora um vídeo impressionante. Um policial militar que estava de folga e viu um assalto no centro de Criciúma na manhã desta segunda-feira. Segundo a polícia militar, esse agente transitava com seu veículo pela rua quando percebeu e perseguiu o suspeito de 39 anos que havia roubado R$ 715 de outro homem. Olha ele aí, ele parou o carro. Você está vendo o moço correndo com a mochila? É o bandido, é o criminoso. Ele parou o carro, mão pro alto aí, rapaz. Isso, ele conseguiu prendê-lo. O dinheiro foi recuperado. Todo o dinheiro recuperado e o homem levado à delegacia. Já a vítima do roubo não foi localizada até o momento. Você está vendo as imagens aí, o homem já rendido, né, foi para o chão, como manda o protocolo. Ele foi lá, acabou prendendo, colocando lá o homem com as algemas. Claro que chamou a corporação também, porque ele estava à paisana, mas não importa, estava lá, né, muito ligado e acabou tendo desfecho e feliz, né, dessa vítima que conseguiu recuperar todo esse dinheiro, R$ 715. Ele tentou fugir, mas não teve jeito. Olha só, eu gosto dessa cena. Eu acho essa cena sensacional. Quando o bandido é capturado pela polícia, pela força de segurança e é levado. Pena que não fica muito tempo, mas eu adoro essa cena. Esse desfecho eu adoro mostrar. Agora, uma notícia fofinha. Daquela que se você coloca na rede social, dá vários likes, vários emojis. Está aqui, ó, no nosso portal SCC10. Uma bebê de 50 dias foi salva por policiais rodoviários federais na tarde do último domingo na BR-101, no município de Barra Velha, depois de começar a se engasgar e parar de respirar enquanto estava no carro com a família. A mãe conseguiu parar uma viatura que fazia o patrulhamento. Os policiais perceberam que a recém-nascida estava com a pele roxa, espuma na boca e chorava muito. Imagina o desespero da família. E não chorava, na verdade. Eles aplicaram imediatamente a manobra de Heimlich, que, para quem não sabe, é sobrenome do médico que inventou essa manobra. Técnica para desobstruir as vias respiratórias. Sabe o que aconteceu? A bebê reagiu, voltando a chorar, o que indicou que voltou a respirar. Em seguida, mãe e filha foram levadas ao pronto atendimento mais próximo, onde os médicos confirmaram que a criança estava fora de perigo, graças à intervenção rápida dos policiais ainda na rodovia. É policial militar, é policial rodoviário. Quanta gente já tendo, né, essa técnica de Heimlich muito bem colocada aqui na memória e que quando coloca em prática acaba tendo sucesso. Vida longa para essa bebê de apenas 50 dias. Olha, o domingo foi de mobilização para as forças de segurança no Vale do Itajaí. 2 corpos foram encontrados em cidades vizinhas, mobilizando equipes de resgate e também a perícia técnica. Natiele Oliveira, direto de Blumenau, vai trazer mais informações para a gente, dividindo a tela com as imagens aí. Ô, Nath, estão sendo investigados esses casos, é isso? Boa noite. Boa noite, Cleiton, Júlia e a todos que nos assistem. Excelente semana a todos. Exatamente, esses 2 casos distintos estão sendo investigados pela Polícia Civil e este domingo foi de bastante trabalho, tanto para a Polícia Civil, Militar, Científica e até o Corpo de Bombeiros. A gente começa falando do primeiro caso que aconteceu na cidade de Pomerode, a cidade mais alemã do país. Então, as equipes de resgate, junto com uma equipe de resgate especializada em resgate de montanhas, localizaram o corpo de um homem de 47 anos de idade que estava em uma mata fechada bem no centro da cidade. Essa ocorrência que aconteceu ali por volta das 11h30 da manhã deste domingo. Este homem, ele estava desaparecido desde a última terça-feira, quando ele havia saído de casa para nadar em uma cachoeira, conforme o relato dos familiares. Então, durante toda a semana, foi realizado buscas para encontrar este homem e agora, neste domingo, então, as equipes tiveram sucesso.
acesso. Por ser um local de difícil acesso, o trabalho de remoção do corpo deste homem foi bem complexo, conforme as autoridades, e agora então o corpo foi levado ao IML, Instituto Médico Legal aqui de Blumenau, para saber de fato, agora vai ser realizada uma perícia para saber de fato qual a causa da morte deste homem. Já em Benedito Novo, um outro corpo foi localizado por volta das 3h30 da tarde deste domingo também, no bairro Alto Benedito. Nesse caso, populares avistaram o corpo de um jovem de 27 anos de idade boiando em um rio. E aí a polícia, um detalhe que chamou a atenção das autoridades é que os pertences dessa vítima, como os documentos, as roupas e até o celular, estavam próximos à margem ali do rio. A polícia disse que não localizou, que não identificou nenhum sinal de violência, mas que a principal linha de investigação até o momento é a hipótese de afogamento, por ser um rio, mas nada está descartado. Então, agora as autoridades investigam esses dois casos para saber quais foram as causas das mortes desses dois homens e a gente também vai seguir acompanhando por aqui. Cleiton e Júlia, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Nath. Daqui a pouco você volta direto de Blumenau. Agora 18h45. Presta atenção, olha só, impressionante. O motociclista desobedeceu a ordem de parada em Itajaí. Na tela do Tá Na Hora, 18h46. Essa ocorrência foi registrada no último domingo, por volta das 17 horas, nas ruas do bairro Cordeiros, um dos mais populosos da cidade. De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam rondas quando avistaram um homem conduzindo essa motocicleta. O suspeito seria conhecido no meio policial por circular com descarga aberta, causando perturbação, além de fugir reiteradas vezes das viaturas. Ao perceber e ao receber a ordem de parada, ele não obedeceu e iniciou a fuga em alta velocidade pelas ruas do bairro. Durante a perseguição, o condutor trafegou pela contramão, avançou sinais vermelhos e chegou a subir em calçadas. A situação mais grave foi registrada quando ele atravessou por 2 vezes consecutivas uma praça que estava repleta de crianças. Apesar do risco, ninguém ficou ferido. Após uma longa perseguição, o homem ainda tentou jogar a motocicleta contra as viaturas policiais. No entanto, adivinha, acabou se desequilibrando e caiu. Ainda conforme a PM, mesmo após a queda, ele continuou desobedecendo às ordens e resistiu à prisão. E sabe o que ele fez? Ele deu uma de Mike Tyson. Ele mordeu a mão, não a orelha, né? O Mike Tyson mordeu a orelha do Holyfield. Esse mordeu a mão dos policiais. A polícia informou também que a motocicleta acumulava cerca de R$ 7.400 em débitos. O condutor não possuía habilitação e já havia transferido o veículo para o seu nome. E não havia transferido o veículo para o seu nome. Além de já possuir passagem por violência doméstica contra a companheira. É um combo completo, né? O homem foi preso em flagrante e encaminhado à central de polícia. Helicóptero sobrevoando, uma dor de cabeça danada para a população. E você vê que era figurinha conhecida, porque algumas pessoas ali, quando os agentes estavam perseguindo ele, meio que, pelo vídeo, eu notei que tentaram despistar os agentes nessa perseguição. Mas aí deu ruim para ele. Foi ao chão, foi capturado, mordeu a mão e deve ter recebido um carinho dos policiais, é claro. Júlia Matos. Um adolescente de 13 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica na noite de domingo, em São Bento do Sul. Ele andava de bicicleta quando teria encostado ou se aproximado de um cabo energizado que estava caído na via. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o jovem foi encontrado em parada cardiorrespiratória. As equipes realizaram manobras de reanimação no local e durante o transporte até o Hospital e Maternidade Sagrada Família. Mas o quadro não foi revertido. A área foi isolada com apoio da Polícia Militar em Santa Catarina e a Celesc foi acionada para os procedimentos na rede elétrica. As circunstâncias do caso serão investigadas. Fica aqui, claro, esse alerta para as crianças, para os adolescentes e para as famílias. Uma ocorrência chamou a atenção em uma praia no litoral norte hoje pela manhã. Os bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência de agressão. Mas ao chegarem no local, o cenário era outro. A repórter Cristiane Pinheiro tem os detalhes para vocês aí de casa. O caso foi registrado no início da manhã desta segunda-feira na praia de São Miguel, que fica na localidade de Penha, aqui no litoral norte.
De acordo com informações dos bombeiros voluntários, eles foram acionados para atender um caso de agressão a um homem nesta praia. Ao chegar no local, os socorristas já perceberam que a vítima, infelizmente, estava sem vida, com sinais de traumatismo craniano. De acordo com o socorrista, tudo indica que a morte já teria ocorrido há algumas horas. Os demais órgãos de segurança foram acionados para as providências legais. A identidade da vítima não foi informada. De acordo com os bombeiros, ainda a cerca de 400 metros desse homem foi encontrada uma mulher também bastante ferida. Ela foi atendida pelos bombeiros militares de Penha, encaminhada para o PA e em seguida para um hospital para receber atendimentos médicos especializados. Segundo os bombeiros voluntários, o estado dela era grave. O caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil. Os moradores não souberam informar aos policiais e aos bombeiros quem teria praticado esta violência, mas com o auxílio de câmeras de segurança das casas, a polícia deve continuar as investigações. Volto com você ao estúdio. A Polícia Militar trata o caso como homicídio e tentativa de homicídio. Por meio de câmeras de segurança, já foi possível identificar o autor dos crimes, mas ele ainda não foi localizado. Segundo a PM, esse suspeito teria registrado um boletim de ocorrência no dia anterior, relatando o furto do seu cartão. O homem e o casal teriam brigado durante esta madrugada, horário que ocorreu o crime. A PM segue nas buscas pelo suspeito e qualquer informação que possa auxiliar nas investigações deve ser repassada para o número 190. Os radares de velocidade começaram a ser reinstalados nas rodovias federais de Santa Catarina após um período em que muitos equipamentos haviam sido retirados devido à transição contratual entre empresas operadoras. O DENIT confirmou que 200 novos pontos de fiscalização eletrônica estão sendo implantados, totalizando mais de 300 faixas monitoradas em trechos sob sua administração. A reinstalação faz parte de um contrato assinado em novembro de 2025 e ocorre de forma escalonada, com etapas que incluem estudos técnicos, instalação física dos equipamentos, sinalização e aferição pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. As autorizações para esses pontos foram emitidas em janeiro de 2026 e a previsão é que os primeiros radares passem a funcionar já em abril de 2026, com outros operando até maio, conforme os avanços das fases técnicas. Enquanto isso, os limites de velocidade continuam valendo e devem ser respeitados pelos motoristas. Fico alerta aqui, viu? A Polícia Rodoviária Federal resgatou, veja só, uma mãe marreco e 9 filhotes da espécie irerê, que estavam encurralados na BR-101 em Tubarão, caminhando junto à mureta central em meio ao tráfego intenso de caminhões e carretas. Os policiais interromperam o trânsito por alguns minutos para recolher as aves com segurança e evitar atropelamento. Depois, os animais foram levados ao complexo médico veterinário da Unisul para avaliação. O irerê é uma ave aquática nativa dessa região, comum em áreas de banhado, e a travessia de rodovias próximas a esses habitats representa risco, especialmente para os filhotes. A gente vê aí as imagens de todos resgatados e a gente agradece, claro, as instituições que estavam lá com a gente, ajudando também com essa família que voltou para casa, tenho certeza. Agora, olha só, você que tem filho no ensino médio, já pensou ele vivendo experiências que ajudam a descobrir o futuro profissional? Então, anota aí, dia 28 de fevereiro, das 9 às 17 horas, acontece a Arena Senai, um evento gratuito cheio de atividades, tecnologias e várias áreas para conhecer. Por lá, os estudantes testam equipamentos reais, exploram possibilidades e entendem como funciona o ensino técnico gratuito, um programa do governo do estado que oferece cursos técnicos de graça. E não é só para ver como é não, viu? Ele também pode garantir uma vaga em um curso, com lanche e transporte inclusos. O evento é para estudantes do primeiro e segundo ano da rede estadual e os pais podem e devem participar. Quer saber mais? Acesse cursostecnicosgratuitos.sc.senai.br.
Júlia Matos, a CIGI abre oficialmente nesta segunda-feira a agenda de plenárias de 2026 com um encontro que marca o início das atividades do ano para a entidade. Bora lá saber mais informações. Quem vai trazer detalhes para a gente é ele. Novamente, sinal verde para você em frente à CIGI. Policiamento já está por aí, garantindo a segurança de todos os envolvidos. Vem daí, Renata. Exatamente isso, viu, Cleiton? Lá dentro já está acontecendo a plenária que vai discutir assuntos que são de interesse da sociedade aqui do norte do estado, mas precisamente de quem mora aqui na maior cidade da nossa querida Santa Catarina, em Joinville. É a primeira plenária de 2026 que vai trazer assuntos importantes como infraestrutura, política, desenvolvimento e principalmente comércio. E aqui, um dos palestrantes é o prefeito Adriano Silva. No dia de hoje, ele vai apresentar uma prestação de contas referente ao ano 2025 e 2024, vai apresentar projetos que serão também desenvolvidos ao longo desse ano de 2026. Com ele, a vice-prefeita Regiane Gambim, e também a plenária vai contar com a colaboração da vice-governadora do estado, de representantes da ALESC, Assembleia Legislativa do Estado, e também de nomes importantes da indústria e do comércio aqui da região norte de Santa Catarina. Durante esse evento, Cleiton Ramos, alguns empresários também serão homenageados pelo serviço que presta na nossa comunidade. Entre eles está o ex-prefeito de Joinville, o Dudeler. O Dudeler que vai ser homenageado pelo empreendedorismo que ele realiza aqui na maior cidade do estado. Mas o ponto mais forte dessa plenária, desse encontro de empresários e autoridades políticas, claro que é a discussão de obras atrasadas, de rodovias federais aqui da nossa região, BR-101, BR-280 e também a campanha Cada Voto Contra, já uma campanha encabeçada pelas entidades do comércio, a CIGI, a JORPEME, entre outras, que pede para que o eleitor vote em quem é aqui da nossa cidade e da nossa região, e não em aventureiros que vêm de outras regiões do estado ou até de outros estados do Brasil. A respeito do assunto, nós conversamos com o presidente da CIGI, que fala a respeito do assunto. Vamos acompanhar. Em todos os países do mundo, o Estado fornece infraestrutura para atrair novos negócios. E aqui continuamos a ter que batalhar para ter o mínimo de condições. As estradas que nos circulam estão deploráveis e nós precisamos ter mais investimentos. Além disso, temos um ano eleitoral e sabemos da importância que tem a escolha dos candidatos, principalmente para a Câmara Legislativa Estadual e Federal. Por isso, é muito importante que vocês transfiram seu título de eleitor para a cidade onde residam. Portanto, é um pedido da CIGI, a maior associação comercial e industrial do estado de Santa Catarina, que esse ano também completa 115 anos. E essa plenária de hoje também é para destacar os trabalhos realizados por essa entidade. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Renato Santos. Direto de Joinville. Olha só, voltando aqui para a capital, uma informação que interessa ao pessoal do leste da ilha. Nesta terça-feira, uma ação integrada entre Celesc, Defesa Civil de Florianópolis, Floran, Concap e Guarda Municipal vai realizar a poda de árvores e galhos que estão sobrepostos a fios de energia no canto da lagoa. A operação será na rua Laurindo Januário da Silveira, entre os números 2.270 e 3.120. Em razão disso, o trânsito estará no sistema Siga e Pare, com início 12h30 e liberação total da via prevista para as 5h30 da tarde. Informação que a gente acabou de receber e colocamos para você que mora nesse local. Servidores, homens do governo de Santa Catarina, participaram hoje de uma ação voltada à importância do público masculino no combate à violência contra as mulheres. É um tema muito interessante, tem matéria sobre isso. A reportagem do Kaique Guede e do Dionei Pacheco você confere agora, aqui no nosso Tá Na Hora.
Na tarde desta segunda-feira, no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis, o governador Jorginho Melo reuniu servidores homens do estado para um momento de conscientização e responsabilidade coletiva. A iniciativa faz parte do programa Catarinas por Elas. Se fala com a mulher, mas a mulher é a vítima. Então nós resolvemos inverter. Nós falamos para quem tem que propagar, para quem tem que saber, para quem tem que defender. O encontro contou com a participação do lutador Fabrício Verdun, garoto propaganda da campanha. Ele falou sobre respeito, autocontrole e o papel do homem na construção de uma sociedade mais segura para as mulheres. Botaram isso na nossa cabeça, né, que a briga de marido e mulher não se mete com mulher, não existe isso. Se eu vejo uma situação como essa, na rua, onde for, eu não quero saber qual é a situação, porque ela fez alguma coisa, não interessa, não justifica. Então, não se bate mulher, é a maior coisa que está errada, e eu acredito que o homem que bate mulher é um covarde. O Catarinas por Elas é um programa do governo de Santa Catarina lançado em novembro de 2025, com o objetivo de combater a violência contra as mulheres e reduzir os números de feminicídios no estado. Uma política pública integrada que envolve diferentes secretarias e atua na prevenção, proteção e acolhimento das vítimas, mas também na responsabilização dos agressores. Nós, homens, além da farda, temos o compromisso, a responsabilidade e o respeito para com as mulheres de Santa Catarina. Violência contra as mulheres. Basta, chega, punição severa e informação também para tentar mudar esse cenário aí. Olha só, a Natiele Oliveira, depois do intervalo, vai trazer um assunto interessante, hein? E que interessa a todos nós. É revoltante também. Maus tratos contra animais. Lá em Blumenau, alguns casos, principalmente na região do Alto Vale, estão surgindo. Depois do intervalo, ela vai trazer a reportagem completa, mas ao vivo, ela vai trazer o destaque agora pra gente no Tá Na Hora. Vem daí, Nath. Homem mata 2 cachorros a machadadas aqui no Vale do Itajaí. Toda essa ação de crueldade foi filmada por um vizinho e daqui a pouco a gente traz todos os detalhes e as imagens desse caso. Homem mata 2 cachorros com machadadas. A turma não vai gravar vídeo e colocar agora na rede social dizendo que embrulhou o estômago, não? Amanhã, 5 horas da tarde, teremos os primeiros jogos de volta dos playoffs da UEFA Champions League. A Inter de Milão vai tentar reverter o placar de 3-1 para cima do Bodo Glimt. A equipe norueguesa surpreendeu os italianos no primeiro confronto e busca uma classificação histórica para as oitavas de final da competição europeia. Você vai acompanhar esse jogaço amanhã na tela da SCC SBT. Já comprou a pipoca? Pode ser aquela que gruda no dente, está valendo também. Intervalo, a gente já volta. Retornamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente vai direto para o Vale do Itajaí, né, Cleiton? Júlia. A gente vai mostrar agora imagens fortes e revoltantes. Olha só, a gente foi obrigado a borrar, porque, olha, não tem como, gente. Não tem condições. O vizinho que gravou, né, o momento exato em que um homem mata 2 cães a machadadas na cidade de Timbó. O vídeo, ele mostra a frieza do agressor que, depois de cometer o crime, usou um carrinho de mão para esconder os corpos na beira de um rio. A gente vai direto agora com a repórter Natiele Oliveira para dar mais atualizações com relação a esse caso, Nath. Maus tratos animal tem sido um assunto gritante aqui em Santa Catarina este ano. E imagens como essa que tiveram que ser borradas, tamanha violência, Nath, é uma tristeza para o nosso jornal. Realmente, Júlia e Cleiton, esse caso de extrema crueldade aconteceu em Timbó no último sábado, na rua Edmundo Bel, no bairro Dona Clara. Conforme a polícia militar, este homem, ele foi flagrado desferindo diversos golpes de machado contra 2 cães de porte médio. Toda essa ação, ela foi filmada por um vizinho. As imagens que você vê é desse vizinho, então a gente precisou borrar por conta que elas eram bem pesadas, então
então, por uma questão de respeito e ética. E aí, após a agressão, o homem, ele ainda foi visto transportando esses 2 animais que ele matou em um carrinho de mão para enterrar eles, para esconder o corpo desses animaizinhos em uma mata próxima ao Rio Benedito. Quando a polícia militar chegou no local, o homem estava com diversas marcas de sangue nas roupas, né, por todo o corpo, depois de realizar então esses 2 assassinatos. E aí ele indicou o ponto exato onde ele escondeu os corpos desses animais em uma cova rasa. E aí as equipes confirmaram então esses 2 óbitos desses 2 cachorros. O machado utilizado para cometer esses 2 crimes também foi apreendido nesta residência. Este homem, ele foi preso em flagrante no sábado, quando aconteceu então esses crimes. E aí ontem, no domingo, ele participou, ele fez a audiência de custódia e o Ministério Público de Santa Catarina pediu a prisão preventiva. O Poder Judiciário atacou, então ele permanece à disposição da Justiça, permanece preso. A gente também ressalta que essa situação é lamentável. O Ministério Público indicou indícios de extrema crueldade. Situação realmente lamentável e que choca tanto nós jornalistas como toda a sociedade. Pelo menos aí tem o vídeo, né? Aí tem o vídeo e tem a prova, daqui a pouco a gente comenta. Agora, crueldade extrema, né? E a Justiça também agiu rápido em outro caso parecido na região, foi em Rio dos Cedros, é isso? O que aconteceu lá, Nath? Então, Cleiton, este outro caso também de tamanha crueldade aconteceu no sábado na cidade de Rio dos Cedros, bem próximo ali a Timbó. E aí, neste caso, um homem, ele foi preso depois de também matar outro animal, dessa vez, então, a pauladas. Devido à gravidade dos ferimentos, principalmente na região da cabeça, esse animal, ele não resistiu e morreu. A polícia militar foi acionada depois de testemunhas relatarem que este animal, ele também foi enterrado logo após as agressões. Então, os policiais precisaram realizar a exumação ali do corpo para confirmar essas lesões fatais. E aí o Ministério Público destacou que esses 2 casos apresentam indícios bem claros dessa crueldade e que a Justiça também, então, decretou a prisão preventiva deste homem. Então, ambos os agressores, tanto de Timbó, que eu falava há pouco, que matou 2 cachorros, como este em Rio dos Cedros, que matou um outro cão, estes 2 homens, eles permanecem presos no presídio regional e agora então a gente espera que a justiça seja feita nesses 2 casos. Volto com vocês aí no estúdio. É isso, Nath, não adianta só a gente noticiar aqui, trazer os casos, os registros, sem a justiça fazer a parte dela, porque a quantidade de casos que a gente tem mostrado, Cleiton Ramos, de maus tratos animais, desde o início do ano tem sido assim, mais do que alarmante, né? Eu acho que vergonhoso para todo o estado. Quem faz sair com um bichinho desse, faz... Obrigado, Nath. Quem faz sair com um bichinho desse, com um animal desse, faz com um ser humano facilmente, né? Eu só espero agora que as influencers, né? Ou os influencers também tenham em mãos esse vídeo e façam um apelo que fizeram com a Orelha. Porque a gente viu muito oportunista no caso da Orelha, Júlia. A gente sabe que a eleição está aí, tem muita gente de olho no próximo processo eleitoral. Então teve muito blá, blá, blá em cima do cãozinho Orelha, que até agora não apareceu o vídeo. Até agora também não teve nenhuma coletiva, de fato, para explicar o que aconteceu. Só em nota. E aí a gente tem que montar o nosso quebra-cabeça. Estou revoltado também com o vizinho, que deixou gravar esse vídeo e não foi fazer nada. Estava ali gravando e não se meteu para pelo menos salvar um cão. Ele deixou matar os 2 cães, o vizinho preferiu filmar isso. Talvez agressão. até medo da violência. Mas faz um alarde, joga uma pedra no cara, tenta impedir de alguma certa forma. Agora ficar gravando, matou um, depois matou o outro. Para, né? Em sequência, a gente vai seguir acompanhando o caso. Você aí de casa também pode acompanhar no nosso portal SC10. Agora, a gente vai dar uma respirada, Cleiton Ramos, porque respirar ou correr? Respirar ou correr? Se preparar para correr, porque segunda-feira é dia de... Tá na hora de correr. Vocês sabem que tem gente que conta a idade em anos, mas tem aqueles, Cleiton Ramos, que contam pelos quilômetros que correram. E olha, que eu acho que a Dona Eni já deve ter dado a volta ao mundo com toda essa disposição. Vocês aí de casa agora vão acompanhar essa história lindíssima. Uma senhora de 74 anos que venceu o câncer e a corrida foi uma das suas maiores motivações. Vamos ver? Vamos, quando eu estiver liberado, vou correr com ela. Dona Eni, a vida é bonita, né? Você aí de casa já correu por um sonho? A Dona Eni corre pela própria vida. Ela, depois de enfrentar
o câncer, só queria ficar curada para continuar correndo, não era, dona Eni? Isso mesmo. Pois bem, a corrida foi terapia, foi motivação, foi vida, não é mesmo? E hoje eu vim aqui para acompanhar os passos dessa mulher que inspira tanta gente. Bora lá? Bora. Vamos lá. São mais de 70 anos de vida marcados por coragem e movimento. Dona Eni transformou a própria história em inspiração. E ela nem precisa acompanhar os corredores lado a lado para inspirá-los. Basta contar a sua história. Meu nome é Eni Gris, tenho 74 anos e fiz 549 corridas. As 549 medalhas e mais de 300 troféus ajudam a contar essa trajetória. A senhora tem noção, faz ideia de quantos quilômetros a senhora já correu? Esse dia eu estava comentando que eu acho que eu já dei uma volta ao mundo. Se não foi mais, hein? Porque contando com todas as corridas e tudo que eu treino praticamente todo dia, sabe? Então, contar com isso aí, eu já dei uma volta ao mundo. Foram 10 participações na Corrida Internacional de São Silvestre e provas em diversas capitais do país. Em 2023, Dona Eni transformou a própria história em livro, um relato sobre como a corrida foi essencial durante o tratamento contra o câncer. Uma doença que, em vez de parar, fez nascer ainda mais vontade de seguir em frente. Depois da doença é que eu vi o valor que tem de estar viva. O valor que tem de poder andar, de poder caminhar, né? Antes de eu ficar doente, eu fazia 5 quilômetros em 22, 25 minutos e eu corria mesmo, né? E agora eu dou graças a Deus que faço 5 quilômetros em 1 hora. E aí eu não estou mais preocupada com o tempo. Em 2017, o câncer na boca mudou completamente a rotina de Dona Eni. Porque eu nunca fumei, nunca bebi, sempre fui uma pessoa regrada, me alimentando razoavelmente, bem dentro das minhas condições, sempre praticando algum tipo de esporte. E de repente, não mais que de repente, começou uma dor. Foi uma cirurgia terrível, fiquei 22 dias no hospital. E a ideia é que eu não ia mais andar, não ia mais falar. Tanto é que fiquei 2 anos praticamente sem falar, né? 15 dias após o diagnóstico, ela passou por uma cirurgia delicada. Parte do rosto, da língua e do céu da boca foi removida, assim como as glândulas salivares. Mesmo diante das incertezas, 6 meses depois, ela voltou a correr, surpreendendo até a equipe médica. O médico falou que os médicos, né, porque é um pool, né, de profissionais, que dentro de 1 ano eu poderia pensar em voltar a caminhar devagarinho e tal, mas eu me desafiei. Eu ainda estava usando sonda para me alimentar, que eu me alimentei 1 ano com sonda, né? Eu usando sonda, cheia de curativo, ainda fiz corri 9 quilômetros na ponta do papagaio. Tanta gente que não conseguiu, e eu do estado que eu estava, fiz os 9 quilômetros e não é fácil. E a superação ganhou ainda mais propósito. Dona Eni ajudou a transformar a experiência pessoal em movimento coletivo. Eu ajudei muito a organizar, inclusive eu fui a madrinha da primeira corrida Run for Cancer. Então, a gente fez aquela primeira corrida e não imaginava que ia tomar a proporção que tem. Agora já foram, acho que 4 ou 5 edições. Hoje, entre a sensação de missão cumprida e a expectativa pelos próximos desafios, é o futuro que move a aposentada. De madrugada, arrumar a tenda, organizar, sempre parece que é a primeira vez. Fica nervosa, não consigo dormir, ansiosa, sabe? Na hora da largada. E a emoção é sempre a mesma, sabe? A hora que cruza o portal, só quem vai, né? Tu tem que ir para ver. Ela brinca que os tênis são os melhores antidepressivos. No verão, 4h30 da manhã, eu já estou na rua, né? Uhum. E aí eu corro
eu me proponho como está a minha disposição, eu mesmo que decido quantos quilômetros eu faço. E aí a minha rotina é essa, me preparando para a próxima corrida, só isso. Tem sido uma boa fase da sua vida? Eu acho uma boa fase. Em casa, o mural vai muito além das medalhas. Cada peça carrega uma história de resistência. Elas significam vida, porque graças à corrida eu estou viva, né? E eu encontro motivação para viver. Eu encontro motivação para sair da cama. E cada dia é um dia, né? E cada medalha é uma história. Cada medalha é uma superação. Então, para mim, tem gente que não liga para medalha, sabe? Agora, para mim, cada medalha, eu corro pela medalha. No Tá Na Hora de Correr, Dona Eni mostra que o maior desafio não está na distância, mas na coragem de dar o primeiro passo. Faça hoje e não espere ninguém para ser tua companhia. Seja companhia de ti mesmo, sabe? Eu digo, eu estou sempre me autodesafiando. Eu não estou preocupada se eu passo na frente de alguém. Eu estou sempre... É um desafio. Eu me desafio, sabe? A história de Dona Eni não termina na linha de chegada. Ela recomeça toda vez que decide correr e mostra que a superação não é um momento, é uma escolha diária. Viva a Dona Eni! Não é para dar aplausos? Aqui, ó, pra Dona Eni. Muitos likes, coraçãozinhos. Todo mundo aqui, ó, no estúdio, aplaudindo a Dona Eni, a vida dela e essa superação contínua diária. Cleiton Ramos... Meteu até uma tatu, né? Até uma tatu, visto que moderninha. Mesmo. A coisa mais querida. Ah, acredito. Abriu a casa dela, falou da sua história, nos recebeu tão bem. Ganhei até pudim de leite condensado. Eu sabia que ia ter alguma coisa. Juro pra ti, coisa mais querida. E depois correu? Depois corremos, juntas. Depois do pudim. Depois do pudim. Depois de bem abastecidas. Mas olha que coisa mais querida, eu quero que correr história com ela, maravilhosa. vou correr com ela. Vamos sim, com certeza. Olha só, semana passada mostramos a Lara e a Mia. Uma de 6 e a outra de 4 anos. E agora a Dona Eni de 74. De 74. Tá vendo como a corrida une várias gerações? É claro que é. Inclusive, a história da Dona Eni mostra como o movimento pode ser decisivo em todas as fases da vida da mulher. Mas quando nós falamos de saúde da mulher especificamente, depois dos 40, 50, 60 anos, quais são os cuidados que realmente fazem a diferença? A gente recebe agora aqui com a gente a doutora... Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Aqui com a gente para falar sobre as atividades físicas nas diferentes fases da mulher, ginecologista, doutora Natália Pilati. É isso, doutora? Isso mesmo. Vou começar perguntando, claro, sobre o movimento na vida da mulher. A gente sabe que quando jovem ou mesmo próximo da menopausa, depois dos 70, esse movimento ele é necessário de formas diferentes, né? Como começar? Assim, ó, a gente sabe que o exercício físico no geral, né, a corrida, a musculação, fazer algum esporte é muito benéfico em todas as fases da vida da mulher. Quanto antes começar, melhor. Mas se você já tá ali com os 40, 50, é para começar. A gente sabe ali que no período da perimenopausa, ele é mais importante porque começa algumas modificações maiores no corpo da mulher. Então, o exercício ele vem para ajudar nessa fase, ele ajuda nos sintomas, ele diminui os calorões que as pacientes têm. A proteção da massa muscular é muito importante para a proteção da massa óssea, que a gente sabe que depois da menopausa tem mais risco de osteoporose. Então, o exercício é um conjunto de tudo na vida da mulher, principalmente, como a gente viu na entrevista, né? Depois dos 70, quando der para começar, vale a pena começar, porque sempre ajuda, né? E, doutora, a Dona Eni conta pra gente essa motivação. Ela queria ficar curada para voltar à corrida. A gente sabe que a corrida não foi exatamente a cura dela, mas o movimento, essa vida saudável, pode sim fazer diferença no tratamento contra o câncer, né? Ah, total. Assim, até antes de falar do tratamento, o exercício é muito importante na prevenção do câncer, né? A gente sabe que o sedentarismo, a obesidade em si, são os fatores de risco modificáveis que a gente consegue mudar para evitar um câncer. Até falando um pouquinho mais da minha área, assim, do câncer de mama, o exercício físico diminui, assim, muito a chance de ter o câncer. E depois, durante o tratamento, ele diminui também a mortalidade. Então, quem pratica o exercício tem mais chance de cura. Então, assim, é uma coisa que a gente pode mudar no nosso dia a dia. Tem coisa que não é modificável, mas o exercício em si, a vida saudável, a alimentação,
melhorar tipo, hábitos de vida, tentar ingerir menos álcool, não fumar, né? Tudo isso são fatores que a gente consegue mudar e melhorar o nosso estilo de vida, melhorando a nossa saúde, né? Certo. A gente sabe que quando a corrida também não é uma opção... factível, né? Factível. A gente sabe que a procura por um profissional, nessa hora, para a mulher, pode fazer diferença, né? Não. Porque outras possibilidades também podem surgir. Sim, não precisa ser a corrida em si, né? Até a gente fala muito do reforço muscular da academia em si, de ter um personal treinado do lado, que ensina a fazer o exercício correto, né? Pra também, a gente não quer nenhuma lesão, a gente sabe que na idade da Neni a chance de lesão também é maior, então é importante sempre ter alguém do lado que saiba o que está orientando, né? E né, a gente sabe que o exercício físico, não só na parte física, ajuda na parte mental, né? Claro. Não, e a dona Neni contou isso pra gente, doutora. Ela falou sobre a menopausa, depois a aposentadoria, os filhos saindo de casa. Então, se sentir sozinha, né? Exato. E ela encontrou na corrida... Exato, essa motivação, essa calma, essa saúde mental. E eu acho que isso acontece também durante a menopausa, claro, em algumas fases da mulher. Nesse caso da dona Neni também, durante já como uma idosa, câncer, né? Durante o tratamento, a corrida, ela age de formas diferentes também com a nossa mente, né? Com a nossa motivação, com as maneiras de ficar feliz. Sim, não, todo o exercício já ajuda na parte da saúde mental, né? Em todas as fases da saúde da mulher. Quando a gente é mais nova, vem mais como um hobby, né? Depois a gente vai ficando mais velha, a gente sabe que é uma coisa mais para cuidar da saúde, mas é claro que a gente sente prazer. E é nisso que a gente acaba procurando o que a gente gosta. Dona Neni foi a corrida, né? Que bom que... Exato, e a gente sabe que muitas mulheres, depois dos 60 anos, acabam reduzindo a atividade física, né? Então, quando que isso pode trazer impactos também, quando há essa redução? Eu acho que essa idade talvez seja uma das idades mais importantes de não reduzir a atividade física. Quanto mais velha a mulher vai ficando, né, mais a atividade vem para beneficiar, né? Então, vem para proteger a massa óssea, vem para impedir a sarcopenia, vem para prevenir os cânceres, né? Porque é nessa idade que essas doenças acabam surgindo. Então, talvez seja a idade mais importante para a mulher começar a praticar. Quem já não começou, começar agora a poder praticar atividade física. Ou seja, doutora, essa entrevista foi para falar sobre a corrida nas diferentes fases da mulher, mas no final, todas elas são bem-vindas, né? Todas a corrida é elas. bem-vinda. A corrida é sempre bem-vinda, em qualquer fase da mulher, né? E o exercício físico também. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela sua presença, pela disponibilidade. Vocês aí de casa também podem acompanhar a doutora nas redes sociais. A gente aqui também vai estar trazendo outros profissionais para falar sobre saúde e bem-estar. Muito obrigada, doutora. E você aí de casa, é só nos acompanhar aqui no Tá Na Hora Santa Catarina e no portal SCC10. Tá bom? O que mais, Cleiton Ramos? Excelente, Júlia. Tá na hora de correr, ó. No próximo episódio, na próxima segunda-feira, a gente vai falar desse trabalho que a Unimed faz junto com seus colaboradores na hora de correr. Excelente quadro, hein? Sucesso absoluto dentro do nosso Tá Na hora de correr. 19h23. Agora a gente vai correr com mais informações, porque a restrição para a circulação de veículos pesados na SC 401 terminou neste domingo em Florianópolis. A medida havia sido implantada durante a temporada de verão para reduzir o congestionamento ou os congestionamentos em um dos principais acessos às praias do norte da ilha. Beatriz Serina está ao vivo e vai dar detalhes para a gente agora. É você, Beatriz. É isso, Cleiton Ramos. Então, foi liberado, tá, o trânsito para os caminhões que estavam proibidos de circular na SC 401. Até ontem, desde o dia 15 de dezembro, então havia essa proibição para os caminhões, para os veículos acima de 23 quilos. Não era uma proibição que incluía os ônibus, tá? Era apenas para caminhões, mas a partir de agora eles voltam então a circular. Essa medida tinha sido tomada lá em dezembro por conta da temporada de verão. É realmente um acesso, como você disse, principal para as praias do norte da ilha. Então, realmente é um lugar onde o fluxo aumenta muito durante a temporada de verão. E aí, essa proibição vinha para poder, então, minimizar os reflexos desse trânsito na SC 401, principalmente nos horários de pico, que eram onde valia, então, a proibição. A partir de agora, eles voltam a circular. Mas a gente reforça que a SC 401 está também em obras, né? Essa obra de triplicação da SC, que também está aí causando alguns impactos para o trânsito nesse período. Então, a volta dos caminhões é mais um fator que some. Então, amanhã de manhã, quem está lá no norte da ilha, que estiver vindo para o centro e quem estiver também do centro para o bairro precisando circular,
fica a orientação para sair ainda um pouquinho mais cedo, porque com o retorno dos caminhões, o trânsito, o fluxo fica um pouco mais lento. A gente volta para o estúdio, Cleiton. Obrigado, Beatriz. Excelentes informações, utilidade pública. Olha só, o Ministério Público de Santa Catarina denunciou 18 pessoas por integrarem uma organização criminosa acusada de desviar recursos públicos da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte de Florianópolis, em um desdobramento da Operação Presságio. A acusação foi protocolada pela 31ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital, que atua na área da moralidade administrativa e mostra que o grupo agia de forma hierarquizada. É isso. Eu dei a pausa para não cometer erro, mas saiu. Obrigado, produção. Com liderança no setor financeiro, operacional e laranjas. Tudo isso para desviar verbas por meio de termos de fomento, projetos sociais, fictícios e notas fiscais falsas, justificando repasses e depois, desviando parte dos recursos que retornavam aos envolvidos por depósitos fracionados, saques e repasses diretos. A investigação aponta que o esquema começou em 2019 e foi ampliado para praticamente todos os projetos financiados pela pasta, e as apurações continuam com outras ações penais em andamento. Você viu que já apareceu aqui comigo, para nossa alegria, o comentarista Piara Boschi, aqui presente no estúdio com a gente. Essa matéria também está lá no nosso portal, SCC10, e o Piara vai comentar para a gente sobre essas 18 pessoas que foram denunciadas por desvio público. Aliás, essa operação, né, o Piara, esse presságio está difícil de passar, né? Boa noite. Então, é uma etapa importante desse processo que começa lá com a deflagração da Operação Presságios, foi em 2023. É uma investigação muito ampla da Polícia Civil, começa com a investigação de crime ambiental na época de uma greve de servidores da CONCAP, resvala com uma suspeita de que a empresa contratada terceirizada sabia do processo antes do que deveria saber, mas nada disso é o que está na denúncia que foi apresentada sexta-feira pelo Ministério Público. Esse é um ramo específico da investigação na Secretaria de Turismo de Florianópolis sobre crimes que teriam sido cometidos entre 2000 e 2004. São 18 pessoas, não há surpresa na denúncia do Ministério Público. São os mesmos nomes, os mesmos envolvidos, as mesmas condutas tipificadas que já existiam, que já estavam apontadas no inquérito da Polícia Civil apresentado no final de março do ano passado. O que tem aqui é o Ministério Público avalizando e levando para o judiciário, dizendo assim, são 18 denunciados, o esquema funcionava assim, a liderança era tal, e o esquema, como falou o Cleiton antes, um esquema de notas fiscais falsas para comprovar serviços que não existiam e o dinheiro do contribuinte voltando para o bolso dos organizadores e mentores do esquema. Isso ainda vai dar muito o que falar e em breve a gente vai conseguir detalhar todos os nomes também para a nossa audiência. Tá certo, Piara. Hoje tem o nosso podcast. O podcast que está arrebentando, fazendo aí o maior sucesso. Hoje tem o podcast SCC o Piara, a 4ª edição, o 4º episódio. Bota aí a imagem no telão. O secretário Paulo Bornhausen, secretário de Relações Internacionais e Projetos Especiais, e o secretário Beto Martins, de Portos, Ferrovias Portos, Aeroportos e Ferrovias. Por que eu chamei os dois? Porque são dois temas que falam sobre o futuro do Estado, sobre a infraestrutura do Estado e dois nomes que sabem fazer uma conversa de política bastante fora da caixa. Quem estiver acompanhando vai gostar. A partir das 8h30 no YouTube do SCC SBT, acompanha, a gente vai conversar lá. Você falou sobre dois nomes, mas me permita, são 3 nomes de peso. Né? Temos o Paulo Bornhausen, o Beto Martins e esse moço aqui, o Piara Boschi. É uma conversa boa. Valeu, Piara. Obrigado. Até mais, hein? Se liga aí. 8 horas, né? 8h30. 8h30, perdão, no nosso canal do SCC10. No YouTube. No YouTube, tá lá também. Show de bola o programa aí do Piara, o podcast fazendo sucesso. A Vigilância Sanitária de Santa Catarina emitiu um alerta sobre o uso das canetas emagrecedoras. Além disso, eles também atuam na fiscalização da comercialização desse produto no estado. Acompanhe agora na reportagem 18 horas e 30 minutos.
A Vigilância Sanitária de Santa Catarina emitiu o alerta após o registro de 4 casos de efeitos colaterais neurológicos relacionados ao uso das chamadas canetas emagrecedoras. Os medicamentos indicados originalmente para o tratamento do diabetes tipo 2 têm sido cada vez mais utilizados com o objetivo de perda de peso. Os casos acenderam um sinal de atenção das autoridades sanitárias, principalmente diante do aumento da procura e do uso sem acompanhamento médico. A Vigilância Sanitária de Santa Catarina emitiu um alerta para que tanto as pessoas estejam atentas aos produtos que estão sendo adquiridos, tanto quanto os profissionais de saúde monitorem adequadamente os pacientes que estão utilizando os medicamentos e reportem, através dos sistemas oficiais, qualquer evento adverso que venha a ocorrer a partir do uso das canetas emagrecedoras. Diante dessa situação, a Vigilância Sanitária também intensificou a fiscalização em estabelecimentos de saúde de todo o estado. Os locais estão sendo orientados sobre a exigência de receita médica e também sobre a comercialização com as condições adequadas para o produto. Até o momento, nenhuma farmácia teve as atividades encerradas em Santa Catarina. A orientação é clara. O uso das canetas emagrecedoras deve ser feito apenas com prescrição e acompanhamento médico. O alerta é para que a busca pelo emagrecimento não coloque a saúde em risco. Com esse desvio do uso, infelizmente, nós temos visto cada vez mais o crescimento de eventos adversos graves, como pancreatites e até óbitos registrados em outras regiões do país em relação ao uso desses insumos. Terça-feira, meu povo, será de muitas nuvens e chuva persistente no litoral, especialmente na madrugada. O risco é moderado a pontualmente alto para alagamentos e enxurradas nessas áreas. Ao longo do dia, com a formação de uma frente fria, aumentam as condições para temporais isolados em todo o estado, começando pelo oeste e avançando até a noite, viu? Pode ocorrer chuva intensa, raios, rajadas de vento e até granizo. As máximas ficam próximas dos 30 graus com sensação de ar abafado. Haja saúde para lidar com tanta diferença do clima aqui em Santa Catarina, viu? 31 graus de máxima registrados nesta terça-feira aqui no oeste e extremo oeste de Santa Catarina. A gente tem aqui ao Vale do Itajaí entre 14 e 30 graus. Serra Catarinense também chegando a 26 graus e chuva garantida por lá. Assim como no norte do estado, que deve chegar a 28 graus de máxima. Na nossa grande Florianópolis, a gente fica entre 15 e 28 graus e 29 graus também de máxima registrados aqui, previstos para o sul do estado. As cidades mais pedidas, vocês aí de casa já sabem, estão aqui com a gente no Tá Na Hora Santa Catarina. Florianópolis, capital, nesta terça-feira, com máxima de 28 graus, chuva garantida por aqui. Itajaí entre 20 e 28 graus. Imbituba também chegando aos 28 de máxima, mas deve ter a passagem de um sol durante a tarde, antes das chegadas dos temporais. Lages, na Serra Catarinense, entre 13 e 23 graus nesta terça-feira. E Joinville, com máxima de 25 graus e chuva garantida por lá também. Agora, neste sábado aconteceu a semifinal do reality Desafio Show aqui no SCC. O episódio começou com um momento fofo, onde os participantes foram surpreendidos por depoimentos enviados por seus familiares, viu? Em seguida, os 6 semifinalistas foram divididos em 2 equipes e a prova do dia teve como tema moda circular. Os grupos tiveram que montar uma loja de brechó dentro da faculdade e vender essas peças, sendo avaliados em 3 critérios, viu? Venda, exposição do tema e engajamento, cada um com pontuação específica. Com o melhor desempenho na soma dos pontos, a equipe formada por Rodrigo, Danila e Ellen garantiram a vaga na grande final do reality, que será no próximo sábado. E aí, quem é que vai levar os 50 mil reais? Para você que está torcendo, a gente quer saber. É só aqui no SCC SBT. E lembrando que tem a final no próximo sábado e ainda tem a lavação de roupa suja, que é o último episódio desse nosso reality que você aí de casa tá amando, viu? A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para vocês de toda Santa Catarina. Daqui a pouco. Agradecendo a sua audiência aqui no nosso Tá Na Hora de todos os dias.
das 18h30 até 7h45 da noite. É um privilégio poder contar com você que está aí do outro lado. É isso, Cleiton Ramos. A gente vai dar mais um giro em toda a região catarinense. Uma ação conjunta da Receita Federal e da NTT resultou na apreensão de mais de R$100 mil em mercadorias na BR-101 em Garuva, no norte do estado. Vamos lá, movimentando o Renato Santos falando sobre essa operação. Vem daí, Renato. Isso mesmo, Cleiton Ramos e Júlia Matos, mais uma grande operação aqui no norte do estado, e essa operação foi realizada na BR-101, na cidade de Garuva, município que fica vizinho a Joinville. Durante essa ação realizada pela Receita Federal e também pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, foram apreendidos vários materiais irregulares e oriundos de descaminho, roupas principalmente de origem internacional e que entraram aqui no nosso país sem o pagamento de imposto. Esse material foi avaliado pela Receita Federal em mais de R$100 mil. Essa operação que fiscalizava transportes de cargas e também ônibus interestaduais que faziam linhas entre Santa Catarina e outros estados do Brasil. Um ônibus que transportava passageiros de Brusque até o estado de São Paulo foi parado. Foi onde foi encontrado, portanto, todo esse material. Além do material ilícito, o ônibus também estava irregular. Sobre o assunto, nós conversamos com o delegado da Receita Federal. Veja aí. A Receita Federal realizou em parceria com a ANTT uma operação na BR-101, próximo ao Balança de Garuva, com o objetivo de combater o descaminho e o contrabando. Na oportunidade, foi apreendido um ônibus com trajeto de Brusque a São Paulo, que portava mercadorias de descaminho, sem a nota fiscal, basicamente vestuários, sem a procedência indicada. Foi apreendida a mercadoria e também o ônibus. Essa ação tem como objetivo proteger a economia nacional e evitar a concorrência desleal no mercado interno. Pois é, prejuízo para o contrabando, mercadoria que não vai para o comércio local. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Renato, pelas informações. Agora, 19h39. Júlia Matos, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Irineu Manuel de Souza, anunciou nesta segunda-feira em suas redes sociais que a UFSC vai passar a oferecer café da manhã para estudantes de baixa renda que estejam cadastrados na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Uma ótima notícia. A gente quer, claro, mais informações, mais detalhes com a repórter Beatriz Serino. Que boa notícia hoje no jornal, Beatriz, porque tenho certeza que muitos estudantes, muitas famílias garantem o café da manhã com essa situação, com essa mudança a partir de agora. Conta mais pra gente. É isso, Júlia. Cerca de 3 mil estudantes devem ser beneficiados com essa medida que a Universidade Federal de Santa Catarina vai colocar em prática muito em breve. Então, sim, a Universidade Federal vai oferecer um café da manhã bem completo. Tem até opção sem lactose, tá? Vamos ouvir, então, o reitor falando sobre esse assunto. Vamos tomar um café? E agora vai ter. A UFSC vai oferecer café da manhã para os estudantes. São cerca de 3 mil estudantes com isenção do RU poderão começar o dia aqui. Olha, já começa neste início de semestre. Parece simples, mas é permanência estudantil de verdade. Mesmo com um corte no orçamento das universidades, a UFSC se organizou, planejou e fez contas e conseguiu atender uma demanda histórica dos nossos estudantes. Em breve, divulgaremos o cardápio que está sendo preparado pela equipe do restaurante universitário. Universidade pública não é somente aulas, é a garantia do estudante poder continuar na universidade. Então todos já sabem, neste semestre o dia começa com o café da manhã. O serviço vai ser, então, ofertado por uma empresa que foi licitada, já foi contratada, mas ainda não tem data, então, para iniciar esse serviço. Logo será divulgada, mas a gente sabe que essa notícia, essa medida, vai sim ajudar muitos estudantes, inclusive deve ser aí um reflexo importante para manter os estudantes na universidade. Volto com vocês aí para o estúdio com essa boa notícia, Júlia. Principalmente, né, Beatriz? Obrigado, Bia e Júlia, aqueles estudantes que vêm de fora e acabam tendo uma dificuldade ou outra financeira, a questão do aluguel, dinheirinho contado. Cleiton, eu estudei na UFSC e eu via durante o almoço as pessoas almoçando, fazendo um prato um pouco maior, almoçando metade e a outra metade guardava no potinho para poder jantar à noite. Então, temos situações aqui que realmente necessitam.
Muito bacana. Agora a gente vai para a Escola Básica Municipal Paulo Freire, em Chapecó, que está com novas oportunidades para os alunos da região. A unidade passa a oferecer cursos de informática e inglês de graça. Very good. As inscrições começaram nesta segunda, Felipe Bastos. As inscrições para os cursos de graça para informática e também inglês continuam abertas aqui em Chapecó, na Escola Básica Municipal Paulo Freire, para jovens e também adultos. As aulas são para o primeiro semestre deste ano e terão turmas nos níveis básico e intermediário. Os encontros acontecem uma vez por semana nos períodos da manhã, tarde ou noite. As matrículas devem ser feitas a partir desta segunda-feira até a próxima sexta-feira, dia 27 de fevereiro, diretamente na escola, que fica na rua Clevelândia, número 727E, na ala sul da Arena Condá, no centro de Chapecó. Para se inscrever é preciso ter pelo menos 15 anos de idade e apresentar cópia do RG e do CPF. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada. As aulas começam na próxima segunda-feira, dia 2 de março. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone que aparece na tela. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Felipe, pelas informações. Agora, amanhã, 11 horas da manhã, a gente tem o quê? SCC Meio-Dia. Oi, Júlia, uma ótima noite para você, Cleiton Ramos também, quem está acompanhando a melhor programação do seu fim de tarde e de noite com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Gente, nessa terça-feira tem assunto importantíssimo que vai estar em debate no nosso SCC Meio-Dia, né, Maria? Exatamente, a gente vai falar por aqui sobre feminicídio. Teremos autoridades, convidados especiais, debatendo a violência contra as mulheres. É claro, tá todo mundo convidado para esse bate-papo, lembrando que o nosso Meio-Dia começa às 11 horas da manhã. Maravilha, a gente espera lá a sua audiência lá e aqui também no Tá Na Hora, né, Júlia Matos? É isso, Cleiton. Hoje finalizando o nosso Tá Na Hora Santa Catarina, mas com imagens para você aí de casa, de Balneário Camboriú. Amanhã tem mais. Beijo para você. No clima de Chapecó, Júlia Matos, good night. Good night.